Bora falar sobre essa situação dos conselheiros vitalícios do São Paulo, entender um pouquinho como é que funciona toda essa dinâmica, essa acusação de torcedores rivais estarem. Bora trazer um pouquinho desse panorama, vou tentar ser o mais didático e mais claro possível. E claro, o espaço dos comentários está aí aberto para você também tirar as suas dúvidas. Demorei um pouquinho porque eu quis entender um pouco mais sobre essas questões, conversei com algumas pessoas, ouvir alguns relatos, porque é importante a gente não só trazer, não só fazer uma reprodução aqui da notícia, mas trazer de fato a nossa apuração. Eu sempre falo isso para vocês. Eu trago créditos aqui quando a notícia não é minha e tudo, mas eu prefiro trazer sempre, sabe aquela brincadeira do site que coloca lá, fulano chega ao São Paulo, diz jornal ou diz jornalista. Eu não gosto desse diz jornal ou diz jornalista, eu gosto de trazer o que a gente conseguiu ouvir de algumas pessoas, às vezes bate com a primeira informação, às vezes a gente tem algumas divergências, mas bora falar sobre essa situação. Importante trazer que hoje, no modelo do São Paulo, modelo associativo, que é um clube que tem presidente, que tem eleições, que tem tudo isso, hoje o São Paulo é formado por um conselho, é um grupo de conselheiros que tomam algumas decisões, que tem como obrigações também a fiscalização do clube, a fiscalização da atual gestão, também ali cuida entre si dos conselheiros, tanto vitalício, enfim, é um grupo que tem que meio que deixar tudo politicamente correto, pelo menos é o que deveria acontecer. E aí, hoje, o São Paulo, além do grupo de conselheiros, ele tem o grupo de conselheiros vitalícios, que são conselheiros que foram eleitos e não podem perder o cargo por qualquer motivo. Eles literalmente ficam com o cargo de conselheiros vitalícios até a morte. Então eles ficam com esse cargo e é impossível deles serem revogados ou algo nesse sentido, tá? Então essa é a dinâmica dos conselheiros vitalícios e hoje grande parte dos conselheiros são vitalícios e alguns deles, inclusive, fazem parte de um outro conselho, que é um conselho de 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, além de conselheiros mais importantes, tem também ex-presidentes do clube, que já passaram pela presidência do clube mesmo, que é um conselho de 12 pessoas que meio que fazem um primeiro turno ali de eleições, quando alguns conselheiros que cumprem, uma certa demanda, algumas demandas, por exemplo, de ter 20 anos ininterruptos no clube, como sócio, como conselheiro, como sócio, no sentido de ele tem que ter o plano regularizado por 20 anos, ele não pode atrasar, ele não pode deixar de pagar, ele não pode sair e voltar, tem que ser 20 anos de uma maneira recorrente, não pode ter interrupções. Esse é um das leis, das regras que tem que acontecer para esse cara virar conselheiro vitalício. Então, por exemplo, eu, Alexandre, tenho 27 anos. Eu me tornando conselheiro do São Paulo hoje, eu só poderia virar conselheiro vitalício a partir dos meus 47 anos, caso eu pague essa questão tudo bonitinho do sócio do clube. Inclusive, eu fui fazer um levantamento, são poucos os conselheiros, não só vitalícios, mas os conselheiros dos clubes que são sócios torcedores, tá? Eu não pude ainda fazer o levantamento completo, mas eu tenho um levantamento, até o Alexandre do Anotações Tricolores me ajudou ali com alguns nomes de conselheiros, com uma relação de conselheiros, e aí eu fui vasculhando, fui pesquisando muitos deles, assim, uma grande parte, ainda não vou colocar porcentagem, mas uma grande parte sequer é sócio torcedor do clube. E é algo que é importante trazer, é algo que dentro dos bastidores muita gente comenta de fato que não há torcedores, não há todos em sua grande maioria, unanimidade, que são torcedores do clube, o que é uma das regras. Além dos 20 anos, o conselheiro ele tem que ser torcedor. Só que muitos ali entendem que por questões políticas, de manobras, de amizade, alguns conselheiros acabam passando nessa prévia. Alguns até falam que muitos se converteram ao São Paulo. Eu brinco, com o são paulinismo.
eles foram convertidos a se tornarem São Paulinos. Inclusive, um desses 10, que a gente já vai explicar todo esse processo, um desses 10 novos seria um corintiano que há algum tempo teria se convertido ao lado do São Paulo. Tem também uma santista que foi acusada, né, de ser santista, e que quando a gente foi conversar sobre ela, também foi um caso parecido. De fato, vem de família santista, mas era um torcedor que não era tão fanático assim, sabe? Aquela torcedora que não é tão tipo, ah, minha família é, então eu sou também, mas com a proximidade com o clube, acabou de fato se tornando ali São Paulina. Mas, para vocês entenderem um pouco desses bastidores, porque o sócio do clube mesmo, não do sócio torcedor, tem muitos que não são torcedores, porque é um clube muito bom, né? O lado associativo do clube é muito bom, é um dos melhores que tem, e por isso que as instalações são de primeiro mundo. Então é algo, entre aspas, muito comum de várias pessoas que são até dos arredores do estádio, mas que não torcem, não torcem para o clube, se tornam sócios para de fato usufruir das dependências do clube, que são de fato das vantagens, que são muito boas. E querendo ou não, para você pagar essa quantia, é algo elevado, tá? É algo que somente realmente quem tem uma situação financeira um pouco mais vantajosa que acaba tendo possibilidade de usufruir. Mas aí agora, a gente já explicou um pouquinho, agora voltando para a eleição. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que tem essa questão dos conselheiros, que eles só saem quando eles morrem? Pois bem, abriram 10 vagas para conselheiros vitalícios, porque alguns acabaram falecendo no último ano. Então, abriram-se essas 10 vagas. E aí, todas as pessoas que atendem à demanda de se tornarem sócios vitalícios, elas passam por uma campanha eleitoral, podemos dizer. Elas se candidatam a se tornar conselheiros vitalícios. E ao todo foram 16 pessoas, 16 conselheiros que se candidataram para as 10 vagas de conselheiros vitalícios, e ali iriam passar pelo um primeiro turno, que é aquele eleitorado de 12 pessoas que são conselheiros vitalícios há mais tempo e que são ex-presidentes do clube, que fazem essa aprovação ou recusa da candidatura. E aí depois ainda tem um segundo turno, que tem a votação dos outros conselheiros vitalícios, caso seja necessário. Porém, nessas 10 vagas, dessas 16 pessoas, 6 eram da oposição e 10 pessoas eram da situação. Entre elas, essas que foram acusadas, um de ser corintiano convertido a ser São Paulino, uma santista que a gente traz que na alegação é de que ela foi convertida também a ser São Paulina, e um corintiano estavam na situação. Desses 16, foi lá para esse colegiado de 12 pessoas. Essas 12 pessoas vetaram a participação, a eleição, a candidatura dessas 6 pessoas que eram da oposição. E muitos ali, inclusive da oposição, alegam que isso foi uma manobra completamente política, que não houve e não há critério não houve motivos suficientes para essa recusa. Foi no sentido de que, não queremos vocês aqui, preferimos esses aqui, então esses são os 10 novos sócios que vão preencher as vagas, e vocês a gente não quer. Então existe uma bronca muito grande por várias pessoas da oposição, que isso foi totalmente uma manobra política para que a situação se mantenha forte no poder e que não haja uma democracia, uma divergência de ideias com uma possibilidade de crescimento na oposição. Porque, digamos, talvez para a situação não teria vantagem para ela passar 2, 3, 4, 5 conselheiros da oposição, porque no colegiado inteiro ali dos conselheiros vitalícios, a oposição teria um pouco mais de pessoas, teria um pouco mais de voz. E aí a oposição ficou pé da vida com toda essa situação. E é um cenário que a gente traz hoje de, claramente tem um pequeno aglomerado de pessoas ali que tem hoje o poder nas mãos dentro do clube. Há um bom tempo já que a situação, na atual gestão do presidente Júlio Casares, tem
anulado completamente qualquer possibilidade de crescimento da oposição, vide na última eleição, Casares foi candidato único. Então, é mais ou menos esse cenário dos conselheiros. A gente está chegando com 10 minutos de vídeo. Eu tentei explicar um pouco de toda essa questão, tá? Para você refletir na sua casa, para você ver como é que está essa situação do cenário do clube hoje. E deixe nos comentários o que você acha disso. Eu acredito, né, que é importante a gente sempre ter uma democracia. Eu acho que por mais que a gente tenha hoje um lado, e não só dentro do futebol, mas acho que virou uma questão global, acho que tudo hoje, ou a gente tem que falar sim ou não, ou a gente tem que estar de um lado ou de outro, a gente não pode ter um meio termo. Eu acho que isso acaba até empobrecendo as discussões para uma evolução. Acho que a gente sempre tem que pensar no meio termo, seja lado A ou lado B, direita, esquerda, um ou dois. Eu acho que a gente sempre pode encontrar um e meio, o AB, né? Encontrar ali, em vez de direita e esquerda, um centro, sempre buscar um diálogo entre as partes. Mas hoje, infelizmente, não só dentro do São Paulo, mas acho que num cenário principalmente brasileiro e talvez global, a gente tem só 50% de cada lado. A gente não pode ter uma terceira via, a gente não pode ter uma terceira possibilidade, que é essas duas partes se conversando para se encontrar um consenso. Porque a gente não está falando de uma empresa, a gente não está falando de algo privado, a gente está falando de um clube de futebol que mexe com mais de milhões de torcedores hoje no Brasil, é a terceira maior torcida. Então acho que a democracia ela é importante quando se trata de um clube dessa magnitude. Então seria importante a gente ter várias ideias dentro do clube para que pessoas mais influentes pudessem ouvir todos esses lados para tomar a melhor decisão, não em prol do seu grupo, não em prol da sua candidatura, não em prol da sua gestão, em prol do próprio clube. Mas o que a gente tem pelo menos visto nos últimos anos é que cada vez mais o São Paulo é uma SAF, só que é uma SAF sem dinheiro, talvez sem até perspectiva de melhora. Beleza? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vou deixar um espaço aberto aí para tirar algumas dúvidas. E deixa aqui se você curtiu, se ficou claro para você todas essas informações. Eu demorei um pouquinho, porque é uma sequência, né, de jogos aí que a gente tem vivido. Então separei um tempinho que eu não queria botar no vídeo como um todo. Queria trazer algo mais específico aqui pra gente bater um papo, refletir e pensar no que pode ser o São Paulo nos próximos anos. Tá bom? Um abração para todo mundo, se cuidem, até a próxima. Tchau.